Olá, pessoas queridas e amáveis do YouTube. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, dessa vez ao BBC News Brasil. Como o país mais rico do mundo está afrouxando leis contra o trabalho infantil. E vamos usar esse react para falar um pouquinho sobre política, filosofia e tudo mais que der para encaixar, não é mesmo? Mas antes, curte meu trabalho aqui no YouTube? Esse é o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto vídeo? Já viu alguma coisa minha? Não é inscrito? Considere se inscrever no canal. Me ajuda muito aqui no YouTube, dá uma força tremenda, é de graça e você vai receber as notificações de quando os vídeos saírem. Tem vídeo todo dia aqui, praticamente. Às vezes até tem 2 vídeos por dia, dependendo da minha disponibilidade de produção. Tudo bem? Me ajuda muito, quero muito bater 200 inscritos aqui no canal. Quero muito ir crescendo mais o canal e quero muito transformar cada vez mais o canal numa qualidade melhor, numa quantidade maior, né? E para isso eu preciso de inscritos, de engajamento e de ter público aqui no YouTube. Então me ajudaria muito se quando você saísse do vídeo, não agora, porque não faz sentido se inscrever agora, né? Nem dar like agora. Mas assim que você sair do vídeo, deixe seu like, deixe seu inscrever-se, comente e compartilhe aqui embaixo, tudo bem? E vamos lá assistir esse vídeo, que é um assunto muito importante. Inclusive, tô assistindo esse vídeo depois de gravar onde um rapaz, um react. Esse vídeo vai sair depois, vou até deixar aqui no card, eu acho. Um react lá, o Monarch Talks, que o cara fala sobre como os Estados Unidos é uma maravilha, né? E vamos ver como os Estados Unidos é uma maravilha. E um veículo que nem é um veículo, você pode falar, veículo comunista, socialista, eu não sei, não. Mas é um veículo BBC News, não, um veículo totalmente de direita ou esquerda, ou neutro, se você preferir, que esses veículos gostam de falar como se fossem neutros, né? Então vamos lá falar desse assunto que é muito importante e também eu acho muito interessante porque nós, como os brasileiros, nós somos criados numa fantasia de que a Europa e os Estados Unidos são Alice no País das Maravilhas, né? São uma maravilha, é maravilhoso, é tudo perfeito, é tudo fantástico. Não tem nada a ver com Alice, né? Mas não sei porque eu falei Alice. Mas eu queria dizer que é um lugar maravilhoso, né? Um lugar perfeito, que não tem pobreza e não tem problemas. Mas na verdade, esses países possuem muitos problemas, mesmo sendo as nações mais ricas e desenvolvidas do mundo. E esse problema recente, tanto que esse vídeo, ó, se a gente for ver, é de 3 de julho. Eu tô gravando no dia 6 de julho. Não sei quando vai sair esse vídeo no canal, mas vai sair no mínimo daqui uns. No máximo daqui uma semana. É um vídeo bem recente, porque essa é uma questão que está sendo discutida recentemente. Imagine você, 2023, e a gente volta a discutir um assunto do passado, que é o trabalho infantil, né? Então chega de enrolação. Vamos lá pro vídeo. Mais rico do mundo, o trabalho infantil tem virado uma realidade mais frequente e nem sempre contrariando a lei. Um número recorde de crianças tem sido encontradas trabalhando ilegalmente. Ao mesmo tempo, cada vez mais estados americanos vêm flexibilizando a legislação para permitir que as crianças possam trabalhar. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu explico os motivos que levaram os Estados Unidos a ter um problema do século XIX em pleno 2023. Começando pelos dados. Em 2022, quase 4 mil crianças foram encontradas por fiscais trabalhando de modo irregular. É o maior pico registrado na série histórica do Departamento de Trabalho. Mas não é só. Cara, pode parecer bobo, pode parecer pequeno, mas 4 mil crianças é muito. Eu sei que você pode fazer uma comparação injusta com a população total, né? Mas a gente não pode fazer porque é um número de pessoas que não deveria estar trabalhando, sabe? Em qualquer outro dado, 4 mil, quando a gente fala com a população total, seria estatisticamente muito pouco, certo? Mas quando a gente fala de algo que não deveria estar existindo, um é muito, 100 é muito, 4 mil é absurdo, tá ligado? É igual trabalho análogo à escravidão. Eu tenho certeza que muitas pessoas acham que é de boa quando, por exemplo, no Brasil, se, se autua um lugar que tem tipo 10 trabalhadores. Algumas pessoas devem relevar por acharem que é um número baixo.
Mas não. Se não deveria estar acontecendo, uma pessoa que foi encontrado já é muito. Porque a gente tem que ter noção de uma coisa chamada subnotificação. Ou seja, se a gente acha um lugar onde está acontecendo trabalho análogo à escravidão de 10 pessoas, quer dizer que eu tenho vários outros lugares que também estão usando esse trabalho. Eu tenho uma rede, porque eu preciso de algum tipo de organização. E esses lugares provavelmente estão fora do mapa e não vão ser pegos pela auditoria. E uma prova disso é que o estouro que deu no começo do ano de trabalho escravo foi porque um dos trabalhadores conseguiu fugir. Imagina, se o cara não conseguisse fugir e pedir ajuda, se eu não me engano, foi no posto de gasolina, a gente nem estaria conversando sobre isso, sabe? Então, 4.000 só ano passado é muito. Porque provavelmente, fora esses 4.000, tem um monte de crianças que a fiscalização não conseguiu computar, que tá fora do radar. Só isso. Um levantamento divulgado no fim de maio pelo Economic Policy Institute mostrou que nos últimos 2 anos, ao menos 14 dos 50 estados americanos têm discutido leis locais que reduzem barreiras contra o trabalho infantil. Ao menos 8 já aprovaram leis desse tipo. A situação surpreende até quem estuda o assunto há décadas. I certainly never thought at this stage in my career I would suddenly be focusing on child labor in the United States after 30 plus years working on child labor in countries that are much poorer than Brazil. So it is a bit of a surprise. Mas antes de explicar o que causou o fenômeno, vamos olhar para o que tem mudado? Cada um dos 50 estados americanos pode legislar sobre o assunto, mas a lei federal determina que adolescentes com 14 e 15 anos podem trabalhar no máximo 3 horas por dia no período escolar, nunca depois das 19 horas e nunca em setores como construção civil e processamento de alimentos, considerados opressivos para crianças. Adolescentes com 16 ou 17 anos não podem trabalhar com explosivos, mineradoras, construções de vias, celeiros, etc. Mas as novas regras que alguns estados têm aprovado autorizam, por exemplo, o emprego de adolescentes de 14 anos em turnos noturnos de 6 horas e em trabalhos pesados, como em lavanderias industriais. Adolescentes de 16 anos passam a poder trabalhar em atividades consideradas de risco ou fisicamente exigentes, como demolições ou frigoríficos. Podem até servir álcool em bares, apesar de a idade mínima para beber nos Estados Unidos ser de 21 anos. E se você ficou se perguntando sobre como é no Brasil, a Constituição brasileira proíbe o trabalho de pessoas menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Também prevê a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, o que inclui bares. Mas voltando aos Estados Unidos, o mais recente a relaxar medidas de proteção à infância foi o estado de Iowa. The Iowa bill that passed allows kids to assemble fireworks. Do we really want children to manufacture explosives? I mean, that's just insane, right? Histórica e culturalmente, a ideia de Não só nessa questão, mas trabalhando em questões tão pesadas, né? Se você for ver no Brasil, a questão do jovem aprendiz sempre está associada a trabalhos mais leves, né? A office boy, a escritório, a questões burocráticas e muitas vezes associada à aprendizagem, né? Então você tem vários jovens aprendizes, por exemplo, no Senai, o cara que trabalha às vezes 2 dias na semana, nos outros 3 ou 2 dias ele tá no Senai aprendendo uma profissão, né? Então a questão é que, cara, você tá pegando o ser humano em formação intelectual, física, e você tá botando o cara às vezes para trabalhar com produtos químicos, com um trabalho pesado, pode influenciar na formação nele, no desenvolvimento do corpo, no desenvolvimento psicológico, além de que esses lugares são insalubres até na convivência, né? Eles podem estar expostos a assuntos ou a comportamentos inapropriados ainda para uma criança, né? Porque eles vão estar entre adultos, né? Então isso é perigoso até no ponto de vista de proteção da integridade física mesmo, de abusos, de aliciação, de substâncias psicoativas, de drogas e tudo mais. Então é uma questão que você tem muito cuidado logístico de como você vai tratar isso, e é por isso que você nem trata. A gente já entendeu que não é idade ainda, que nós temos que dar tempo para essa criança se desenvolver
e depois para ela conseguir depois dele terminar o seu desenvolvimento, aí sim ela consegue atuar nesses serviços, né? Que crianças e adolescentes devem ser capazes de ganhar dinheiro desde cedo é popular no país. Está expressa em ícones culturais americanos. Mas o que está acontecendo agora é bem diferente da imagem de adolescentes entregando jornal ou cortando a grama do vizinho. You know, we actually agree that teamwork it can be helpful, and that it does teach responsibility and teaches work skills, but it must be limited in hours and restricted to jobs. What we're seeing, you know, at the state level with some of the loosenings is that, you know, they want, like in Minnesota, they want children to work in construction zones. Every state has rules that allow children to work a decent number of hours and to do a wide range of tasks. But they're not satisfied with that. Ninguém conhece o real tamanho da mão de obra infantil, já que não existe uma estatística oficial. Mas o Departamento de Trabalho americano identificou um aumento de 69% nas ocorrências de trabalho infantil ilegal no ano passado, em comparação com 2018. Em fevereiro, esse órgão avisou que tinha aberto neste ano ao menos 600 investigações relacionadas à exploração da mão de obra infantil. No Brasil, onde existem estatísticas sobre o tema, 1.800.000 jovens de até 17 anos estavam em situação de trabalho infantil, a maior parte irregular, segundo o IBGE em 2020. Mas o que explica esse aumento no trabalho infantil nos Estados Unidos? São vários os fatores que, combinados, têm levado... E o que piora, você pode, de novo, a questão dos números, né? Ao olhar os números do Brasil, pode falar, a situação é drástica, né? No Brasil, e os números até pior. Só que a questão é que no Brasil ainda nós temos uma legislação, né? Imagina o que acontece com um país quando ele começa a perder a sua legislação. E imagina quando começa a acontecer num país mais rico do mundo, e onde ideias são importadas, onde legislações são importadas, né? Então é muito complicado essa questão, porque imagina o Brasil já é ruim com essa questão. Agora imagina o Brasil com uma legislação mais frouxa ainda. Porque o Brasil tem legislação. A questão é você ter um aparato de fiscalização efetivo. E a gente pode trabalhar para ter isso e para diminuir cada vez mais esse número. Agora imagine quando você tem uma flexibilização na legislação. Então fica muito mais difícil falar o que é errado e o que não é errado. Aqui no Brasil é muito claro você falar quando o trabalho infantil é errado. Você tem uma legislação clara e ampla sobre isso. Agora, quando você não tem a zona cinzenta, abre muita margem para abuso, né? Crianças social e economicamente vulneráveis a assumir postos de trabalho rejeitados por boa parte dos adultos. Os Estados Unidos estão com pleno emprego. A taxa de desocupação, em 3,7%, é só ligeiramente maior que a de abril, a menor em 5 décadas. E centenas de milhares de postos de trabalho continuam a ser criados no país. Só que mais da metade dessas vagas leva 3 meses ou mais para ser preenchida, justamente por falta de candidatos. E como existe mais oferta do que demanda por empregos, os salários aumentam. Ou seja, contratar não só está mais difícil, como está mais caro para os empresários. A escassez de trabalhadores se explica ao menos em parte por um dos temas mais divisivos politicamente hoje no país: a imigração. O ex-presidente Donald Trump adotou uma política linha dura para os imigrantes, incluindo a Title 42. Essa medida imediatamente expulsava ao México qualquer pessoa indocumentada que cruzasse a fronteira durante a pandemia de Covid. Joe Biden fez campanha prometendo mudar as medidas trumpistas, mas ele manteve a Title 42 em vigor até algumas semanas atrás. E no lugar, criou uma nova regra considerada igualmente rígida, até mesmo na opinião de democratas. Bom, na prática, o único grupo demográfico... Olha só, não são os dois lados da mesma moeda. que não está sujeito à expulsão sumária do país. Tanto que a galera na internet zoou, né, quando o Joe Biden foi eleito, que, olha, agora nós vamos ter um país que manda mísseis com a bandeirinha do arco-íris. Eles mandam mísseis, mas eles são tão mais legais, né? Na realidade, democratas e republicanos não diferem muito. Diferem em alguns assuntos, mas em outros assuntos eles
eles concordam em muito, né? Não à toa que, infelizmente ou felizmente, o governo do Barack Obama, que era um democrata, foi um dos governos que mais bombardeou o Oriente Médio na história, né? São as crianças e adolescentes desacompanhados. Como resultado, o número de imigrantes menores de idade atravessando para o lado americano explodiu. Assim que se entregam aos agentes de imigração, essas crianças e adolescentes passam por centros de detenção migratória até serem transferidas para abrigos e depois para guardiões, que nem sempre são os pais ou nem mesmo parentes próximos. Advogados de imigração infantil que eu consultei dizem que na prática o governo americano não sabe o que acontece com essas crianças depois que elas são liberadas aos guardiões. Caramba, já viu a merda se desenhando, né? A merda, já tô até aflito já. Espero que não comece a acontecer o que a gente imaginou, mas porque essa situação abre uma brecha muito grande pra. Porque a gente tá falando de uma coisa, é terrível, certo? Trabalho infantil, mas pelo menos legalizado que tem uma remuneração. Continua sendo terrível, não tô falando que é bom, mas, pô, você tem um contrato, a criança ganha. Agora imagina agora trabalho infantil com mão de obra imigrante e escravo, tá ligado? É uma escalagem de catástrofe ainda maior. O Departamento de Saúde. Mas os Estados Unidos é uma maravilha. O melhor país do mundo, cara. Como assim? É lá que a Marvel fica, a Disney. Tem um Mickey. Como assim os Estados Unidos pode ser ruim em alguma coisa? É o paraíso na Terra. Saúde não respondeu às minhas perguntas sobre o assunto. Veja o que me disse uma das advogadas cuja identidade vamos proteger por causa da sensibilidade do assunto. Entre aspas, sabemos que essas crianças costumam ser realocadas com famílias pobres, já com múltiplas crianças, com dificuldades financeiras e sem documentação. Não me surpreenderia se 2/3 delas estivessem trabalhando. Fecha aspas. Em meio à escassez de mão de obra adulta, essas crianças se tornarão alvos óbvios para algumas indústrias. É o que argumenta Chavi Kininana, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan. Ela diz, abre aspas, embora seja verdade que existe uma demanda crescente por mão de obra, esse fator por si só não explica o aumento das violações do trabalho infantil. O que causa o aumento é uma ganância corporativa apoiada por lobistas e políticos e uma vontade de explorar populações de mão de obra vulneráveis para obter empregados ao custo mais baixo possível, fecha aspas. Em fevereiro, uma... porque se você fosse pensar, até nos Estados Unidos eles podiam, sei lá, tô precisando de trabalhadores, os trabalhadores que já estão empregados, que querem fazer mão de obra, hora extras, e você pagar mais, por que eles não fazem isso, né? Ou você ainda tem uma taxa de desemprego, por que você não faz convites mais ofertivos, com mais benefícios, com mais salários, se você tem uma demanda reprimida? Não, porque isso não vai aumentar os lucros, né? Então, a questão também é sobre aumentar os lucros, porque para a criança vai pagar menos, você vai ter uma série de restrições que você não vai precisar como se fosse pagar porque não é um adulto, né? Você vai ter a conveniência de certas pessoas que estão querendo explorar crianças. E você precisa, igual a professora falou no texto, você precisa de um interesse político, né? Você precisa de um lobby político. Você precisa de políticos que aceitem legislar a favor dessa causa. A investigação do jornal New York Times chocou o país ao encontrar mais de 100 crianças imigrantes ilegalmente empregadas em 20 estados americanos. A reportagem contou, por exemplo, o caso de Carolina, uma garota da Guatemala que atravessou a fronteira pesando apenas 38 quilos. Uma tia que nem sequer a conhecia acabou ficando com a guarda da menina, que foi encontrada trabalhando em uma processadora de alimentos no Arizona. Fiscais do governo federal relataram ao jornal ter encontrado migrantes de 13 anos em frigoríficos e outros de apenas 12 anos em montadoras de veículos. The industries involved include often the National Restaurant Association and state chapters of the restaurant industry association groups, lodging and hospitality industry groups, in some cases construction, the National Federation of Independent Business, groups that are, sort of multi-industry
lobbying organizations. There is also clearly a role being played by a right-wing think tank that specializes in state legislative lobbying that has coordinated lobbying in some states that is clearly accelerating the passage of some of the bills. And that's a group called Foundation for Government Accountability. Eu procurei a NFIB, a maior associação do país para pequenos negócios, e a Foundation for Government Accountability, ou FDA, mas não obtive retorno até a publicação desse vídeo. Mas a FDA defende em seu site o seguinte, entre aspas, a crise de trabalhadores criou uma paralisação na economia americana e nas cadeias de suprimentos. Enquanto milhões de adultos preferem ficar em casa em vez de trabalhar, adolescentes em todo o país estão se juntando à força de trabalho. Adolescentes querem trabalhar. Deixemo-nos. Ah, carapuça serviu, né? Muito ainda, né? Nem disfarçaram, nem Para disfarçaram. Eric Edmonds, o argumento E a questão é, o problema do adolescente pode querer trabalhar. Só que, de novo, o trabalho tem que ser condizente com a estrutura física, mental de desenvolvimento, não pode atrapalhar o desenvolvimento, não pode atrapalhar a formação dessa criança. Esse adolescente não deveria estar trabalhando em algo que envolva químicos, que envolvam o uso do seu desenvolvimento físico. É diferente, sabe? Inclusive, igual foi mostrado, o adolescente pode trabalhar. A questão é que não pode trabalhar no que eles querem. E por isso eles querem a mudança da lei. de que as crianças e adolescentes salvarão a economia americana se baseia em premissas falsas. Children are terrible workers. This is why children have to get paid less than adult workers, because they're really unproductive workers. They're easily distracted. Every time we try to measure their productivity, it's, adolescents are more interested in things other than grinding through a job. I'm really skeptical of the argument that, this pool of child workers could solve some mass labor shortage. Like, I can't imagine these lawmakers seriously want their own children to be working all night to solve this labor shortage, right? Especially that could be so easily addressed by a little more migration. I really think that the child labor... Que tal você pegar imigrantes que querem trabalhar, estão precisando trabalhar e muitas vezes são ilegais, então trabalham de maneira ilegal, e dar uma oportunidade para eles. Falar, você quer trabalhar, a gente precisa de trabalhador, vamos te dar um trabalho digno que não é ilegal, então você vai ter a chance de ser legalizado nos Estados Unidos aqui, você trabalha num trabalho legal, todos os direitos jurídicos, vai ter a chance de ter seu green card. Por que não? Porque, sabe, não é muito mais digno, humano e fácil, mas não, né? Estados Unidos. Porque, igual o cara falou, você resolve com um pouquinho mais de migração, que já pode ser interna, nesse momento já pode ter mão de obra, só que esses caras não vão procurar um emprego formal, porque eles são imigrantes legais. Então, provavelmente, eles estão trabalhando em empregos informais, tá ligado? Porque se eles forem para um emprego formal, que vai perguntar documento, que vai perguntar de onde que ele é, ele provavelmente vai ser deportado. Por que não pegar essa galera, falar, você já tá aqui mesmo, a gente precisa de mão de obra, tu precisa do emprego. Vão te dar um emprego legal, mas não, né? São imigrantes, não podem. Nós queremos Americans, true Americans. Não employ gringos. Stuff is all about culture war. Quando ele fala em guerra cultural, se refere à batalha em torno de temas morais, sociais e conteúdos escolares que divide democratas e republicanos. Dados da Unicef, agência da ONU focada na infância... Mano, olha que bizarro. Os caras preferem trabalho infantil do que empregar imigrante. Indicam que em 2020 quase 160 milhões de crianças estavam trabalhando ao redor do mundo. Isso porque é o melhor país do mundo. A grande maioria em família social e economicamente vulneráveis. A consequência mais óbvia disso era a evasão escolar, que atingia 1 em cada 3 delas. Sem concluir a formação escolar, essas crianças viam um comprometimento de seu futuro, já que na fase adulta tinham dificuldade para encontrar empregos mais bem remunerados, em um ciclo de repetição da pobreza. E a gente já sabe que certos trabalhos industriais, principalmente manuais, que ainda existem, acabam com o corpo da pessoa.
Eu não tô sendo hiperbólico. Um trabalhador que passa 30 anos na indústria, ele se aposenta, mas ele se aposenta com problema de LER, que é de danos repetitivos, tendinite, bursite, problemas de dores crônicas, problemas nas colunas. Trabalhadores que trabalham com químicos têm propensão a desenvolver câncer mais fácil. E agora imagina que o moleque de 14, 12 anos vai começar a trabalhar desde cedo com isso. Uma estrutura óssea que já não está formada. Num adulto formado já gera danos. Agora imagina num cara que biologicamente não está formado, cara. Vai gerar danos muito mais cedos e talvez mais irreversíveis. Vai gerar morte. E isso não é alarmismo. É baseado na história. A gente viu isso acontecer na história, na Revolução Industrial. As crianças morriam nas fábricas. Principalmente pelo que o cara falou, elas são improdutivas ainda, elas têm uma estrutura não completamente desenvolvida, elas têm falta de atenção, elas estão preocupadas com outras coisas, porque elas estão em desenvolvimento ainda. Nem o cérebro está totalmente formado. Estudos também apontam que o trabalho infantil também pode causar danos físicos e mentais às crianças expostas, além do atraso escolar. Para Jennifer Scherer, o que alguns estados americanos estão fazendo agora é repetir em parte a própria história americana. The US historically has been often built on various forms of child labor, starting with the labor of enslaved children and indentured children, and up through the U.S. Industrial Revolution, the labor of children from many poor families who worked in our earliest textile mills and factories and mines. We've really only had about a century in the U.S. when we've had some strong consensus and laws in place at the federal and also in most states that put some guardrails around hazardous forms of child labor and the number of hours that children can work, and have kind of reflected a more recent in our history consensus that we have a collective commitment to all children having access to public education, regardless of their economic status or their ethnicity or their race. And that is a consensus that is being challenged right now. Nas palavras do ex-secretário de Trabalho de Joe Biden, Marty Walsh, os Estados Unidos estão voltando a enfrentar um problema que era do século XIX. É isso, pessoal. Em breve eu volto com mais notícias aqui dos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau. É isso. Tchau, obrigado. Espero que não seja importado do Brasil, porque foi ventilado, hein? Teve um balão de ensaio. Você que não lembra, pesquisa aí. Primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro, teve um balão de ensaio de trabalho infantil. Espero que isso não seja importado no futuro de novo no Brasil. Vai saber, né? Com um novo governo de extrema direita, não sei o que vai acontecer nas próximas eleições. Então, aprendamos com o passado e aprendamos com os nossos vizinhos geográficos, né? Então é isso, tchau, obrigado. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você quiser, se você puder, não esquece do like, não esquece de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.